Aleluia. Glória a Deus, queridos. Ei. Aleluia. Estava com saudade de vocês. Aleluia. Mais uma aula, entrando no módulo de escatologia. E a palavra escatologia está ligada diretamente ao termo escatos, últimos, e logos, que é o mesmo que tratado. Então, escatologia é o estudo daquilo, dos assuntos, ou dos últimos acontecimentos. É a doutrina das últimas coisas. Esse estudo de escatologia, ele abrange tanto as últimas coisas como a morte, no seu sentido real da palavra, separação ou encerramento, como todas as coisas que acontecerão nesses últimos dias. No início da igreja primitiva, se falava muito dessa doutrina. Costumamos comparar ela como um pêndulo, um pêndulo de um relógio, que pode ir ao extremo de um ponto ao outro. Ao mesmo tempo que se falava muito desse assunto, chegou um momento que é tido como o momento das trevas sobre a luz, onde pouco se falou dessa doutrina, mas Deus despertou mais uma vez a igreja e ela voltou a ter um consenso, a ter uma unidade no falar. Paulo, por várias vezes nas suas cartas, refuta essa ideia e ele traz esse equilíbrio entre falar dessas coisas das últimas horas ou dos últimos acontecimentos e também os demais assuntos da palavra que precisavam ser traçados. Então nós temos aí no decorrer de toda a história da igreja primitiva esses dois pontos. Muito se falava, se esqueceu de falar de escatologia. Depois começou a falar muito e aí veio um equilíbrio. Então nós precisamos em tudo ter esse equilíbrio. Então a escatologia é a doutrina das últimas coisas, ou seja, é a ciência que estuda os últimos acontecimentos. Como últimos acontecimentos, nós temos aí, por exemplo, a morte. A morte é, antes de tudo, um fenômeno biofisiológico, ou seja, ele envolve todo o fisiológico, todo o corpo, todo o ser, todo ser vivo, corpóreo, ele envolve a morte. Essa cessação manifesta-se pela extinção das atividades vitais, crescimento, assimilação e produção. Seja uma planta, seja um animal, ou seja um ser humano, todos nós, quando cessa o fôlego da vida, então, que chegou a morte, essa morte ela é biofisiológica, ela acaba tudo dentro do homem. Depois da morte, opera-se a decomposição, mais ou menos, dependendo da pessoa, é rápida ou não. Rápida do organismo, ou seja, uma resolução nas matérias orgânicas. A saber que o princípio vital, que é a alma, quando se separa do corpo do homem, seja pela idade, seja por doença, seja por lesão orgânica ou não, este corpo é incapaz de suportar, ele não está mais sujeito. Por quê? Porque a vida lhe foi tirada. Uma vez que a vida lhe foi tirada, acabou. Extinguiu. Com essa separação da alma, a alma das plantas e dos animais perece. Paz, pastor. Uma vez que veio a morte e veio a separação do corpo, as plantas e os animais perecem por não mais poderem existir sem o corpo. Morreu, acabou. É o contrário à alma espiritual do homem. Ela começa a sua sobrevivência supracorpo, ou seja, imortal, devido ao qual o seu pensar já não aparecem ligados ao corpo, mas nenhum modo deixa de existir. Morreu, o corpo voltou ao pó, entrou na fase de decomposição. As matérias orgânicas que estão no corpo começam a se decompor, mas a alma permanece.
ela é supra-corpo, porque a alma humana é imortalizável. Embora não seja imortal como querem alguns, somente Deus é imortal. A alma humana é imortalizável. Deus a tornou imortal. Quando Deus nos deu a vida e nos deu esta vida eterna, é uma vida condicionada a Deus. Não temam o homem que nada pode fazer, mas Deus que pode matar o corpo e lançar a alma no inferno. Então essa alma ela se torna imortalizável através de Deus. Então, uma das últimas coisas, ou a doutrina das últimas coisas que é a escatologia, uma das últimas coisas é a morte. Morreu, acabou. Então vamos entender por que é importante falar dessa questão morte? Porque nós vamos acompanhar alguns assuntos, pastor. Vamos entender alguns conceitos etimológicos. A parte da palavra hebraica mut e da palavra grega thanatos, das quais nossas palavras portuguesas morte é uma tradução exata. Os hebreus e gregos usaram outras palavras muito definidas para expressar a ideia da morte. Analisando estas palavras, encontramos o verdadeiro significado da morte física. Alô? Não estamos falando da morte espiritual, a condenação eterna ainda. Estamos falando da morte física. Então eu preciso entender alguns conceitos. Esta palavra que está aí na sua apostila, na página 165, gava. Esta palavra hebraica significa expirar, dar o último suspiro. Em Gênesis 6:17 é usado nesse sentido. Expirar, ou seja, o último suspiro. Teleuete é uma outra palavra grega que significa fim ou término de tudo nesta terra. Figurado em Mateus 2,15, onde se diz que Jesus esteve no Egito até a morte de Herodes. Ele quis dizer, até o fim da vida de Herodes. Por que é importante entender essas palavras? Porque depois nós vamos ver essa palavra morte no Antigo Testamento e no Novo Testamento e no Hades com sentidos diferentes. E aí nós vamos entender bem esse significado de morte. Mavet. Esta é outra palavra hebraica que significa separação. E implica, sobretudo, a ideia de separação entre alma e corpo. Em Gênesis 25:11 diz: e aconteceu depois da morte de Abraão, isto é, depois que separou a alma do corpo. Então esta palavra mavet está ligada à separação do corpo. Anareres. Esta é outra palavra grega, significa elevação, ou seja, levantamento. Em Atos 8:1 diz: e Saulo consentia na morte de Estevão, isto é, Saulo sem pensar e sem querer consentia no levantamento ou na elevação de Estevão a outra vida. Estão comigo? Amém. A morte física. A Bíblia nos ensina que tanto a morte física como morte espiritual são resultados do pecado. Hebreus 9:27. Se olharmos para trás, a morte física pode ser considerada o fim de uma carreira, mas se olharmos para o futuro, a morte física pode ser considerada o início da carreira. Estão comigo? Sim. Na realidade, a morte física não é o início nem o fim de uma vida, senão apenas uma experiência na vida. Eu sempre costumo dizer, a vida mesmo começa após a morte, porque aqui é passageiro. 50, 60, tem uns teimosos aí, o meu pai, 90 anos, 94, se eu não me engano, eu estava vendo ontem, acho que o pai da apóstola Silvia, do apóstolo Francisco, 90, 91, 92, tem uns teimosinhos aí que... Irmãozinho ontem na aniversário
Universal me falar que eu estava dando testemunho há 96 anos. 96 anos? Trabalhando lá, missionário, pregando a palavra. Olha que teimosinho. 96 anos. Eu falei domingo aqui no culto, vocês vão ter que me aguentar por 120. Teimosinho. Teimosão. Ainda bem que eu não vou ser mais pastor sênior, né? Então já não vão ter que me ouvir. Então, quando nós falamos de morte física, é apenas o início. A morte fecha uma porta para a vida em uma esfera, mas abre uma porta em outra esfera. Convém notar que para o crente a morte deixa de ser uma pena ou um castigo, como acontece com muitos descrentes. Isto é, para o crente a morte perde o aguilhão. Ela deixa de ser uma algema, deixa de ser uma cadeia. Para o crente ela se torna uma serva. Os pensamentos relativos à vinda de Cristo nos são muito valiosos. Eu sempre costumei dizer isso. Para mim a morte é como um grande cavalo de asas. Ele vem veloz, voando e te pega e te leva para mais perto de Deus. Você diz, pastor, mas ninguém quer morrer. Eu sei, nem eu. Mas isso não muda o fato. Mas todo mundo quer ir para o céu. Todo mundo quer ir para o céu. Então, a morte vem como nosso grande inimigo. Cristo vem como nosso grande amigo. Satanás tem o poder da morte, mas Cristo é o príncipe da vida. Hebreus 2,14. Tanto Jesus como os apóstolos não ensinaram que devemos aguardar a morte, mas devemos sim a vida. Se a morte vier, amém. Irmãos, estamos aqui com o nosso coração enlutado, triste. Não tivemos a aula semana passada devido a isso também. Uma irmã querida, maravilhosa. Eu estive um sábado antes ministrando lá no encontro da igreja. Estivemos juntos, oramos, conversamos, batemos papo, falamos de família. De repente ficou doente, foi para o hospital, entubou e Deus recolheu para si. Irmã Márcia. Um negócio, uma mulher de Deus tremenda. Aí a gente fala, puxa, então, olha que oportunidade boa da gente aprender. Eu sei da dor do Francisco, dos pastores, da família, dos amigos. Eu sei porque eu estou passando isso com a minha família. Mas eu sei onde elas estão. Em quem descansaram. Então, a morte para nós deixa de ser o peso, deixa de ser o castigo, deixa de ser a pena, deixa de ser um aguilhão e se torna um motivo de saber que Deus nos levou para si. É um galardão. E vamos ser bem sinceros, nos dias atuais que a gente vive, não que a gente quer morrer, mas quem morreu está numa boa, descansou, porque de hoje em diante é tenebroso. Eu posso declarar como aquele livro, viu? Eita, mundo tenebroso. Quanto mais se aproxima a vida de Cristo, mais tenebroso vai ficando. Mais pior. Para onde vão os espíritos após a morte? Alô? Amém. Com a morte física no Antigo Testamento, tanto o espírito do crente como o descrente iam para o Hades. Já no Novo Testamento não é a mesma coisa. Algumas seitas fazem confusão com respeito a sepultura e Hades. Sepultura é o local para onde vão os corpos. Grave bem isso. Sepultura é o lugar para onde vão os corpos. Hades é o lugar para onde vão os espíritos. Grave bem isso. Os católicos romanos creem que há 3 lugares onde vão as almas dos que morrem. É preciso você ter conhecimento disso, porque além de ser uma matéria escatologia de libertação e cura, uma matéria de teologia dentro dos 5 ministérios, mas é teologia. Então você precisa ter conhecimento de causa. Os que morrem em sinal de santidade, segundo eles, vão diretamente para o céu. Os remarcadamente maus, os filhos da perdição, vão diretamente para o inferno. Os que não são nem totalmente maus, nem totalmente santos, vão no dizer deles para o que eles chamam de purgatório.
isto é, um lugar intermediário entre o céu e o inferno, e que após passar ali um determinado período, serão transladados para o céu. Não existe nenhum lugar na Bíblia, nenhuma base, onde se refira a tal lugar chamado purgatório. Mas para consolar a família de quem se foi, a igreja inventou essa doutrina que também dá um grande lucro financeiro, especialmente na celebração das missas de sétimo dia, que devem atenuar a situação do defunto lá no purgatório. Isso não existe, mas vocês precisam saber e conhecer. Para os adventistas, a coisa é um tanto diferente. Eles ensinam uma doutrina complicada, que em última análise faz entender que a morte, o espírito se desfaz. E que no futuro, Deus refaz esse espírito novamente na ressurreição. Isso significa que Deus criou o homem duas vezes. Por isso que todo mundo risada. Eu já vi isso. Talvez para vocês seja uma novidade, mas para os pastores mais antigos eles sabem que não é. Então eles defendem isso. Morreu, o Espírito se desfez, quando for lá na ressurreição, aí vai fazer de novo. Não é isso que a Bíblia ensina. Os chamados testemunhas de Jeová têm uma doutrina um tanto parecida com os adventistas, mas negam redondamente a existência da alma. E ao serem interrogados acerca do destino da alma, eles dizem que não vai a lugar nenhum, porque a alma não existe. Mas em Atos 7:59, Estevão, na hora da sua morte, diz: Senhor, recebe o meu espírito. Paulo em Filipenses 1:21 diz: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. E o ladrão da cruz pediu a Jesus que se lembrasse dele quando entrasse no seu reino. Jesus lhe disse: na verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então peraí, se não existe alma nem espírito, então será que Jesus estava enganado? Ou estava mentindo? Então é melhor a gente ficar com a verdade de Jesus. Se ele é a verdade, se ele é a própria verdade. Alguma dúvida até aí? Não. Ok? Vamos falar de Hades. Aí na sua página 167. Antes do Hades, pastor? Sim, pode falar, pastor. Aqui, porque a gente vê isso daí hoje, tudo seitas, heresias e tudo isso aí é um evangelho assim, muito de conveniência, né? Como a missa do sétimo dia, sim. Lucro, fim financeiro, então é um evangelho de conveniência, porque é conveniente enganar, né? Ainda mais a fé dos cristãos, que não tem sabedoria, que não tem conhecimento. Às vezes eles estão mentindo para eles mesmos, para tipo, é uma verdade e meia. Eu não vou para o inferno, eu vou para o purgatório. É comércio, e o pastor falou, um evangelho ou uma meia boca. Conveniência, né? De conveniência e de interesse. Por isso que é bom conhecer a verdade. E ela nos liberta. Amém? Hades. Existem muitas heresias com respeito ao Hades. No caso das testemunhas de Jeová, eles dizem que o Hades é a própria sepultura, insinuando que a vida termina na sepultura, insinuando que além dela não há outro lugar, mas não é isso que a Bíblia diz. Vamos lá. Em Mateus 16, Jesus mencionou as portas do inferno, Hades no grego, lugar que merece um estudo profundo e detalhado das Escrituras. Este lugar é chamado de mundo invisível. Hades no grego, mundo invisível. Tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, encontramos constantemente referências sobre este lugar chamado inferno, que em hebraico é Seol e em grego é Hades.
É a mesma coisa. Tanto no hebraico, Seol, como no grego Hades, o significado é o mesmo. Ambas as palavras significam mundo invisível, o lugar para onde vão os espíritos dos falecidos. Essas palavras nunca são usadas na Bíblia para se referir a um lugar onde os espíritos passarão a eternidade. Nem tampouco se refere à sepultura física, que no hebraico é Keber. Diga Keber. Keber. Então diga assim comigo: Seol, Seol, Hades, Hades, mundo invisível. mundo invisível. Diga Keber, Keber, sepultura sepultura, de corpo. de corpo. Então eles confundem com a sepultura ou com o Hades no sentido de inferno. Então vamos lá. Essas palavras nunca são usadas na Bíblia para se referir a um lugar onde os espíritos passarão a eternidade. Nem tampouco se refere à sepultura, que no hebraico é sempre Keber. A Escritura apresenta o Hades, grego, ou Seol, hebraico, como sendo um lugar para onde vão os espíritos, tanto dos justos quanto dos ímpios. Está Isaías 14:19, Lucas 23. A morte de um patriarca é descrita como sendo reunido ao seu povo. A morte de um santo era uma descida da alma a um determinado lugar abaixo. Os ímpios também são enviados para lá. Isaías 5,14. A confusão existe por causa de um problema de tradução, onde o Hades ou Seol às vezes é confundido com o lago de fogo, e o Keber hebraico, que é a sepultura, e o que somente é habitado por espíritos maus, e o abismo em hebraico é o Abaddon. O que eles confundem? Confundem Hades, confundem Seol com esse abismo ou com esse lugar no hebraico Abaddon, ou seja, um lugar de separação total. Misturam com Keber, que é o lugar da sepultura dos corpos, ou seja, é um lugar de pessoas, o seu significado é físico, não tem nada a ver com Seol ou com Hades. No Antigo Testamento encontramos Hades sendo habitado tanto pó com o inferno, que é um lugar habitado por espíritos maus, e o abismo, que em hebraico é Abaddon. No Antigo Testamento encontramos Hades, repetiu aí, o Hades é um todo, isto é, uma região dividida em duas partes, onde de um lado habitam os justos e dos outros os injustos. Então, Hades é um lugar espiritual, é uma região espiritual, não tem nada a ver com a sepultura que é Keber no original, a sepultura física. Vamos ver aí Lucas 16:19. O rico podia ver o mendigo Lázaro de um lado, e do outro lado do abismo ele clamava por misericórdia. Esse é um dos textos que deixa mais claro essa região espiritual. Então, eu sei que vocês entenderam, mas o pessoal que vai assistir o vídeo compreender melhor. Morte física, Hades, Seol, é o lugar onde é uma separação. Essa palavra se deriva de vários tipos de mortes. Quando se refere à morte física, corpo, é Keber. Quando ela se refere a esse Hades, Seol, no grego ou no hebraico, está se referindo a essas regiões, ou seja, um lugar onde habita tanto o que morreu em Cristo, como o que não morreu em Cristo. Então é uma região espiritual. Ficou alguma dúvida? Não. Tem certeza? Se tiver, a gente tira depois. O inferno é um lugar de suplício, onde os ímpios aguardam o juízo do grande trono branco, de onde sairão para serem destinados ao lago de fogo ardente. Em Isaías 5,14 diz que os ímpios descem a boca aberta do Seol, não sepultura, como traduzida, por exemplo, na versão de Almeida.
Nas passagens de Gênesis, temos Jacó pensando em sua morte, dizendo: descerei a meu filho à sepultura. A palavra no hebraico é Seol e não Queber, porque é espírito. Outro caso de má tradução: Jacó pensava que José, seu filho, estivesse no Seol. Em Números 16:33, Coré, Datã e Abirão desceram vivos ao abismo. A terra literalmente os tragou. Nessa passagem, a palavra abismo no original hebraico é Seol. Por essa e por outras passagens bíblicas, alguns teólogos acreditam que o Seol ou Hades estão localizados num determinado lugar abaixo da superfície da terra. Aí tem as referências de Ezequiel, o velho da capa. Eu gostei dessa ideia. Supostamente foi visto pela pitonisa subindo da terra. Deixa eu explicar o que é o velho da capa. Quando Saul havia pecado, já se afastado de Deus, ele foi consultar uma feiticeira. E a pitonisa, a feiticeira que viu, disse, né? Eu vejo como que um ancião, por isso o velho da capa, o velho da capa foi bom demais. Eu ri até umas horas com essa história, o velho da capa. Dá para assustar as crianças, o velho da capa vai te pegar. Quando eu vejo um ancião subindo, que parece, ou entendendo ela que era Samuel, não diz que era, entendendo, vendo. Então, subindo da terra. Imaginou que fosse. Imaginou. Por isso que a gente entende que há essa separação e que esse abismo se entende que é nas profundezas da terra. A parte do Hades ou Seol, onde estavam Abraão e Lázaro, é o paraíso de que Jesus falou ao ladrão crucificado ao seu lado em Lucas 23, dizendo: ali estaria com ele naquele dia. A palavra paraíso é de origem persa e significa uma espécie de jardim, usada simbolicamente quando o lugar dos justos mortos. Após a sua morte, Jesus esteve 3 dias e 3 noites no coração da terra. Mateus 12. Paulo descreve que esse lugar como as regiões inferiores da terra, Efésios 4. Conforme 1 Pedro 3 e 4:6, Jesus desceu a esse lugar para pregar o evangelho aos espíritos que ali estavam. Conforme Efésios 4, muitos teólogos acreditam que o paraíso foi transferido para um lugar mais sublime, que Paulo chama de terceiro céu. Em Mateus 16, Jesus diz que as portas do Hades, lugar de detenção, não prevaleceriam contra a igreja, e não prevaleceu mesmo. É de se acreditar que os mortos que ressuscitaram em Mateus 27 foram o antigo paraíso localizado no Hades. O paraíso continua sendo um lugar para onde vão os espíritos dos justos que ora morrem no Senhor. Só que agora não é mais Seol como antes, mas na presença de Jesus. 2 Coríntios 5, Filipenses 1. Se Cristo está na presença do Pai, logo então os que morrem em Cristo também estão na presença imediata do Pai, porque estão na presença de Cristo. Pelo que desprendemos desses textos, nem os justos, nem tampouco os ímpios dormem na morte, porque estão num estado de consciência. O sono referido em Tessalonicenses não é do espírito, mas do corpo sem espírito. Então, aqueles que dormem no pó, é o corpo físico que um dia haverá de ressurgir e vai ser ligado novamente. Mas esse físico, essa ideia de que a pessoa dorme lá onde ela está, não existe. Ela está em um estado de consciência. Uns aguardando a vida eterna, a premiação, outros aguardando o julgamento. Ok? Estão comigo? Amém. Mas segundo Paulo, pastor, ele descreve aí essa carta, né, de Paulo, que ele fala
estão no esquecimento, né? Na região do esquecimento, porque não se lembram de mais nada. A memória deles, eles têm consciência, né? Mas não têm memória. É como a gente está num sonho, né? No esquecimento, esqueceu de tudo. Então está só esperando, né? Foi o que eu falei, algumas têm essa linha de pensamento. Eu entendo que esse sono, essa morte, ou esse... Ele fala feliz, né? Bem-aventurados que dormem no Senhor, né? Então, porque esse dormir, se nós temos a base do Antigo Testamento, ou de Lázaro e Abraão, tendo consciência, então esse dormir não poderia ser o mesmo dormir, senão não teria consciência de Abraão e do Lázaro e do rico pedindo ajuda. Agora eu entendo que esse dormir é o corpo, dormiu, o corpo descansou. É tanto que a gente usa muito essa expressão, né? Descansou. Agora esse espírito, assim como Abraão, assim como o Lázaro, assim como o rico, que estavam lá conscientes. Olha, eu não posso voltar. Não, quem está aqui não volta mais. Não, então manda de alguém que está aqui, manda o mendigo mesmo. Mas olha, é o seguinte. Se tiver Abraão, tiver os profetas, tem a igreja. Então há uma consciência. Há uma consciência. Vamos lá. Mas é bom vocês entenderem que tem linhas de pensamento. Porque mais no final, quando a gente for falar das 3 linhas de arrebatamento, tem gosto para todo mundo. E se a gente não conhecer a Escritura, realmente a gente pode até pregar heresia. Pode pregar alguma coisa que não está na Bíblia, porque a gente pensa ou foi ensinado errado, né? Foi. Pode ter sido ensinado errado. Por muitas vezes eu falei se tiver fé do tamanho de um grão de mostarda. E não está escrito isso. Como um grão de mostarda. Das sementes. E é uma das maiores árvores. Então tem um segredo aí, mas deixa o grão de mostarda para lá. Lamentavelmente, a palavra Seol e Hades tem sido traduzidas incorretamente em algumas versões das Escrituras. A palavra hebraica Seol consta 65 vezes no Antigo Testamento. E a palavra grega Hades consta 11 vezes. Então tem aí uma série de textos bíblicos que vocês vão ver onde está citada essa palavra quando ela se refere de maneira diferente. A palavra Keber, em hebraico, sepultura, usada no Antigo Testamento, traduzida corretamente por sepultura, cova, túmulo, é usada no plural 29 vezes. Existe somente um Seol, enquanto há muitos Kebers. Keber é escrito sempre no plural, enquanto há muitos Keberes. Keber é escrito no plural, enquanto Seol ou Hades aparecem no singular. A Bíblia menciona 37 vezes no Keber, recende a cadáveres, enquanto o Seol jamais recebe esse significado de cadáver. O Keber aparece localizado sobre a superfície da terra 32 vezes, enquanto o Seol é localizado abaixo da terra, nas profundezas. Encontramos 44 vezes escrito onde há um Keber para cada indivíduo, enquanto o Seol é um lugar para muita gente. O homem coloca os corpos no Keber, está escrito em 33 vezes, mas somente Deus envia o homem ao Seol. O homem escava o Keber 6 vezes, mas jamais escava o Seol. O homem apalpa o Keber, mas jamais apalpa o Seol. O Keber, que é sepultura, acolhe o cadáver, enquanto o Seol acolhe o espírito. Além do Keber e do Seol, a Bíblia nos fala também de um outro lugar invisível, chamado em hebraico de Abaddon, e em grego Abussos. Em alguns lugares no Antigo Testamento, esse lugar é traduzido por destruição, e no Novo Testamento por abismo. Segundo alguns eruditos, o abismo é um lugar mais profundo que o Seol ou Hades, que é a morada de uma espécie de demônios altamente ferozes, onde aguardam o juízo final.
É de se acreditar que o Tártaro, do grego Tartaros, mencionado em 2 Pedro 2, onde habita uma lava, ou melhor, uma leva de anjos malignos, seja o mesmo abismo. Os habitantes desse lugar guardam o grande juízo final, para serem de lá enviados ao lago de fogo ardente, de Apocalipse 20. Então tem alguns segredos, tem algumas coisas. Eu sempre costumo dizer assim, o que está revelado é para nós, a Bíblia diz, e eu tenho que buscar o que está revelado, entender e compreender. Mas tem coisas que estão ocultas, e que nós só vamos compreender e entender no dia do juízo de Deus. Você acha que eu vou perder a oportunidade de, quando eu sentar do lado de Adão no paraíso, eu falar para ele: velho, o que deu em você, irmão? Porque lá veremos nosso pai, nossa mãe, lá veremos Abraão, Isaac, Jacó, Então vamos se recordar. Ou não? Virá um novo céu e uma nova terra, as coisas antigas serão apagadas e tudo se faz novo. Então, se é um novo céu, uma nova terra, é uma nova mentalidade, uma nova vida. Então, eu creio que esse novo céu e essa nova terra será diferente, porque imagina a pessoa que viveu aqui, que teve relacionamentos, Nós teremos um novo nome, né? até um novo nome. Esse nome que nós temos aqui vai ser outro, um novo nome lá na glória. Pastor, mas com relação a alguns falam mistério até enquanto não for revelado, né? Sim. Enquanto estivermos aqui, porque Deus revela o seu segredo aos que têm intimidade com Ele. Ele não faz nada sem antes revelar o seu segredo aos seus servos profetas, mas aqueles que buscam, Sim. que têm intimidade. Agora, a dificuldade maior que a gente tem, e que nós teremos e tem que ter certeza e convicção, não é só da palavra em si, mas, por exemplo, esses livros de visão escatológica, como Apocalipse, visão de Daniel, Isaías, profecias, são coisas que é um mundo espiritual muito profundo, e precisa de busca, precisa de oração, precisa de intercessão e de conhecimento. E tem coisas que mesmo a gente buscando isso ainda não acontece. Não tem, é o que eu falei. Quando eu digo assim, as coisas reveladas são para nós, a Bíblia diz isso, eu reafirmo, é assim, existe uma revelação progressiva. Hoje nós estamos tendo conhecimento de coisas que nós não tínhamos. Estava escrito, era oculto, era mistério, até Deus revelar a alguém e houve o discernimento. Vamos pegar, por exemplo, paternidade. Foi uma revelação profunda, mas não estava escrito lá tão claro. Hoje a gente olha para a revelação de paternidade e fala: velho, onde estava o povo que não entendeu? Então era um mistério que foi revelado numa revelação progressiva. A igreja hoje entende isso e se tornou natural. É só você pensar, o termo pastor no original significa pai, e você não acha nenhum termo que se compare a pai, porque se você falar papa, é pai. Lá no lado sombrio da força, os caras chamam o cara lá de pai. E não existe uma tradução de sacerdote original que não signifique pai. Então sempre existiu paternidade, mas estava oculto. Deus revelou. Então é a mesma coisa essa questão de escatologia. Tem muita coisa que estava escondida. Quando eu comecei, eu falei hoje, durante muito tempo eu dei seminários de escatologia. Eu mal vou falar de escatologia, para mim eu só vivia a escatologia. Até que Deus trouxe um direcionamento diferente e tal, então a gente meio que empoderou. Mas eu era meio que fanático pela volta de Cristo, só falava da volta de Cristo. Foi o que eu falei no início da aula. Tem que ter o equilíbrio. Precisa falar da vinda de Cristo, precisa falar de escatologia, mas eu também preciso das outras coisas, porque senão é o pêndulo do relógio. Ou vai demais para lá, ou vem demais para cá. Agora, a revelação do Apocalipse, ela é progressiva. Talvez termine essa aula, Deus deu uma revelação para vocês de um desses temas, desses assuntos, e você vai estudar, buscar, orar, ter intimidade, e você chega e fala: pastor, olha que Deus me mostrou. Eu falei: cara, não é que estava aqui e saltou aos nossos olhos? Nós nem vimos, nem percebemos, né? Pode acontecer.
Pode, isso é muito natural. Aliás, é para isso que vocês estão estudando. Por isso eu falo, é importante você ter uma, duas, três versões de Bíblias. Eu estava conversando domingo com a filhinha de um pastor amigo nosso que o Senhor aprove Deus recolhesse ele, e aí ela falou dos livros dele, eu falei, e aí? Ela falou, pai, ele tinha mais ou menos uns 5, 7 mil livros na biblioteca dele. Só Bíblia de estudo ele tinha mais de 70. Será que esse homem estudava? Será que Deus dava revelação? Para só decorar a estante não era, né? Não era. Não era E a só gente decorar. conheceu ele. Então, é importante estudar. E a revelação vem. Amém. O lago de fogo ardente. Que lugar é esse? Que lugar é esse? Esse lugar no Antigo Testamento é chamado de Tofete. No Novo Testamento ele é chamado de Geena. Ou Geena. Geena. Se refere literalmente ao Vale de Rinom. Esse vale ficava fora da cidade de Jerusalém e servia de lixeira da cidade. O que acontecia lá? Queimavam os cadáveres dos criminosos de animais. Ali havia constantemente fogo aceso. Por isso era figurado como um lago de fogo ardente, onde o sofrimento é sem fim. Ali os israelitas apostatas queimavam seus filhos ao deus Moloque. O termo Gená é empregado por Jesus 11 vezes, ou Gena, sempre no sentido literal. Os primeiros a serem lançados no lago de fogo serão a besta, o anticristo, o falso profeta e em seguida o próprio diabo. Depois os ímpios também serão lançados ali. Alô? Esse é o lago de fogo. Então, escatologia, fazendo uma revisão aí para a gente tomar um cafezinho de 1 minuto. O próprio diabo vai ser lançado no lago de fogo também. Vai. Então, vamos dizer assim, onde ele permanece ainda não é Não, o lago de fogo. não. Só no juízo. Só no juízo. Quando tudo se findar. Consumar, né? Escatologia é a doutrina das últimas coisas. Tem aí, Wander, da sua essa aí? Você viu também que a palavra morte em hebraico se escreve mut e em grego thanatos. Você viu também que a palavra gava é uma palavra hebraica que significa expirar, dar o último suspiro, expirar. Vimos também que a palavra teleut é grega e significa fim ou término de tudo, telete. Ainda vimos que a palavra mavet é hebraica e significa separação. Você viu também que a palavra anairesis é grega, elevação ou levantamento. Que a morte física, como a morte espiritual, é resultado do pecado. Vimos ainda que com a morte o espírito desce ao Seol, ou Hades, e o corpo desce à sepultura, ou Keber em hebraico. Aprendemos também que Hades é uma palavra grega para nominar o lugar para onde vão os espíritos dos mortos, e que o seu nome equivalente em hebraico é Seol. Você viu também que Seol, ou Hades, é um todo, e que está dividido em duas partes, de um lado o paraíso, de outro lado o inferno, sendo que quem está de um lado não pode ir para o outro. Vimos também que a palavra Keber é hebraica e é usada para designar sepultura. Aprendemos também que tanto o inferno quanto o paraíso não são lugares onde os habitantes passarão a eternidade, mas sim um lugar de espera. Aprendemos também que o paraíso do Hades hoje está vazio, porque foi transferido para o paraíso celestial. Também aprendemos que o paraíso do Hades, já repetiu aí,
Vimos também que o poço do abismo no hebraico se escreve Abaddon e no grego Absus. O que está no Hades dividido o paraíso e que está no Hades dividindo o paraíso do inferno. Você viu também que provavelmente o Tártaro mencionado em 2 Pedro seja o mesmo poço do abismo que está aberto no período da grande tribulação, de onde sairão os anjos do abismo. Também aprendemos que o lago de fogo ardente é figurado pela Gena, isto é, o lixão de Jerusalém, que é lá onde os ímpios residentes no atual inferno serão lançados eternamente. Tem um exercíciozinho para você fazer aí, um treinamentozinho, para você meditar, em nome de Jesus, amém? Vamos tomar um cafezinho de 1 minutinho e voltamos aí no nome de Jesus.